Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula número 10 do curso de Geometria Plana. Como de costume, aqui na descrição do vídeo vou colocar o material dessa aula e aqui em cima nos cards eu vou deixar o link das aulas anteriores. Bem pessoal, o que vamos estudar nessa aula número 10? Nessa aula número 10 vamos estudar a mediana de um triângulo e o ponto de encontro entre as três medianas, a bissetriz de um triângulo e o ponto de encontro entre as três bissetrizes, o teorema da bissetriz externa, a altura de um triângulo e o ponto de encontro entre as três alturas, e a mediatriz de um triângulo e o ponto de encontro entre três mediatrizes de um triângulo. Bem, pessoal, vamos lá então. Capítulo 6, pessoal, segmentos e pontos notáveis de um triângulo. 6.3, mediana de um triângulo. Pessoal, o que é a mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo é o segmento que parte do vértice do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto deste triângulo. Aqui nesse triângulo, eu coloquei então a minha mediatriz partindo do vértice A e indo até o ponto M, dividindo assim a reta BC em dois segmentos iguais. É importante aqui ressaltar que se o meu ângulo A for um ângulo reto, ou seja, se o meu triângulo for um triângulo retângulo, então esse segmento, que seria a mediana, ele é igual aos outros dois segmentos que foi dividido a minha reta BC, ficando então três segmentos iguais. Tá, e o que isso influencia? Influencia que esse triângulo maior, ele acaba se transformando em dois triângulos isósceles menores. Esse macete, essa regrinha, pode ser muito importante na resolução de alguns exercícios. Bem, se a mediana é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto, então um triângulo pode ter três medianas, pois eu tenho três vértices. Se eu tenho três medianas, eu tenho três segmentos que vão se encontrar em algum lugar. E este ponto ele é chamado de ponto G, denominado baricentro do triângulo. Este ponto G, ou este baricentro, o que ele faz? Ele faz as retas serem divididas em proporções de 2/3 para 1/3. Espera aí, Wagner, como assim? Considere então o segmento AG. Este segmento vai valer o dobro do segmento GM1. Outra forma que eu tenho de pensar. O meu segmento AG ele vai ser igual a 2/3 do segmento AM1. Também posso fazer relação que GM1 vai ser igual a 1/3 do segmento AM1. Então, basicamente, a reta ela vai ser dividida em três partes e eu vou ter uma relação de 2/3 para 1/3. Basicamente, isso acontece nas três retas. Tudo bem? Seguindo, então. 6.4. Bissetriz. Bom, nós já estudamos bissetriz em outras aulas, O que seria bissetriz? Seria um segmento de reta que divide o meu ângulo em outros dois ângulos iguais. Quando essa bissetriz ela é colocada dentro de um triângulo, eu chamo ela então de bissetriz interna, que seria, no caso, esse segmento de reta AD. Tudo bem? Bem, como o triângulo tem três vértices, também eu posso ter três bissetrizes. Eu posso ter três segmentos dividindo meus ângulos internos do triângulo em duas partes iguais. E o ponto de encontro entre essas três bissetrizes é denominado o ponto I, também chamado de centro do triângulo ou incentro. Por que ele é denominado centro? Porque ele, na verdade, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, ou seja, na volta de um triângulo. Então, ele pode ser chamado tanto de centro como incentro e denominado pela letra I. Seguindo então, pessoal, 6.5. Teorema da bissetriz externa. Bom, o ângulo externo ele é dado quando eu tenho o prolongamento de um dos lados do meu triângulo. Então, eu tenho um ângulo que fica externo ao meu triângulo, adjacente aos ângulos internos. Ok, isso aí a gente já sabia também, A bissetriz de um ângulo externo é quando eu tenho um segmento de reta que divide esse ângulo externo em duas partes iguais, em outros dois ângulos iguais. Assim como acontece da bissetriz do ângulo interno de um triângulo. Quando essa bissetriz externa cruza o prolongamento de um dos lados do meu triângulo, ele gera segmentos proporcionais.
Esses segmentos proporcionais acaba sendo uma teoria muito parecida com o teorema de Tales, que a gente viu na aula passada. Então, dado este triângulo aqui, eu tenho que y está para C, assim como x está para B. Claro, poderia gerar outras relações de proporcionalidade, assim como acontece no teorema de Tales. Seguindo, pessoal, 6.6, altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que liga o meu vértice ao meu lado oposto do meu triângulo de forma perpendicular, ou seja, formando 90 graus. Então, se eu tenho um segmento de reta que parte de um dos vértices e liga o meu lado oposto de forma perpendicular, eu posso dizer que este segmento é uma altura. Como o triângulo tem 3 vértices, eu posso ter, eventualmente, 3 alturas. E o ponto de encontro entre essas 3 alturas é chamado de ortocentro. Então, eu tenho 3 alturas relativa a cada um dos vértices e o ponto de encontro é o ortocentro. Dependendo da forma do triângulo, o meu ortocentro ele pode se situar em um ponto externo do meu triângulo. Então, dependendo do formato do meu triângulo, o meu ortocentro pode ficar fora deste triângulo, pode ficar no lado externo. Tudo bem? Seguindo então, pessoal, 6.7, mediatriz. Bem, o que é mediatriz? Mediatriz é um segmento de reta que cruza outro segmento de forma perpendicular. E além dele cruzar de forma perpendicular, ele cruza bem no ponto médio. Por exemplo, nessa figura, eu tenho o segmento AB, eu tenho o ponto médio do segmento AB, que seria o meu ponto M, né? E a minha reta cruza de forma perpendicular essa reta AB bem no ponto médio, bem no ponto M. Tudo bem? Isso seria a minha mediatriz. Em um triângulo, a minha mediatriz ela cruzaria então um dos lados deste meu triângulo de forma perpendicular e bem no ponto médio. Por exemplo, na figura, né, a minha reta cruzou o meu lado BC, bem no ponto médio, bem no ponto M. Tudo bem? Tá, como o triângulo tem 3 lados, eu vou ter 3 mediatrizes. E o ponto de encontro entre essas 3 mediatrizes é chamado de circuncentro. Também, dependendo do formato do meu triângulo, este ponto, este circuncentro, ele pode se situar de forma externa do meu triângulo. Ele pode ficar fora do meu triângulo. Deu para compreender mais ou menos os nomezinhos que são complicados um pouco no início, mas depois a gente vai pegando de boa. Vamos fazer alguns exemplos de aplicação dessas regrinhas. Primeiro exemplo, pessoal. Sendo o triângulo ABC retângulo em A e M o ponto médio de BC, calcule x e y. Bem, pessoal, então eu tenho o meu triângulo, que ele é retângulo em A, eu tenho o meu M, que é meu ponto médio entre B e C, e eu preciso calcular x e y. Como M é meu ponto médio, eu sei que o segmento AM ele vai ser a minha mediana. Como ele é uma mediana e meu ângulo é reto em A, ele forma 2 triângulos isósceles, certo? Bem, se ele forma 2 triângulos isósceles, fica mais fácil de eu calcular. Por quê? Os triângulos isósceles lembram que tem os ângulos da base iguais. Nesse caso, a minha base seria o 20 graus e o y. Como o 20 graus e o y é a base deste triângulo AMB, então eu sei que, por consequência, meu y vale 20 graus. Ok, mas como eu descubro o x? Bom, o x ele é um ângulo externo deste triângulo AMB. Então eu sei que, na verdade, como ele é um ângulo externo, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então eu sei que o x seria igual ao 20 graus mais o y, que também eu sei que é 20 graus. 20 graus mais 20 graus, eu sei que o x vale 40 graus. Deu para compreender? Vamos fazer mais um exemplo, então. Vamos fazer, então, um exemplo aplicando o incentro de um triângulo. Se P é o incentro do triângulo ABC e o ângulo BPC vale 125 graus, determine o ângulo A. Bem, pessoal, primeiro precisamos esboçar esse triângulo, já que não vem nenhum desenho, né, no meu problema. Então precisamos esboçar ele. Como o incentro é o ponto de encontro entre 3 bissetrizes, o meu triângulo necessariamente ele precisa ter a divisão do meu ângulo A, do meu ângulo B e do meu ângulo C em 2 partes iguais, né? 3 bissetrizes.
Bem, pessoal, no esboço desse triângulo, o que eu fiz? Eu chamei meu ângulo A, como ele é bissetriz, eu chamei de dois ângulos de x, valendo x, né? O meu ângulo B, eu dividi ele em dois ângulos com valor y, e meu ângulo C, eu chamei ele com dois ângulos de valor z. Bem, o problema me disse que o ângulo BPC vale 125 graus. E por este formato que eu coloquei em meu desenho, eu sei que o somatório dos ângulos internos, né, é 180 graus. Então eu sei que o z mais o y mais 125 graus tem que me dar 180 graus. Tudo bem. Então o 125 eu posso passar para o outro lado, vou ficar com z mais y igual a 180 menos 125 graus. Então eu vou ficar com z mais y igual a 55 graus. Ok, só que eu tenho ainda duas variáveis. Como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que achar alguma outra equação para poder comparar com esta equação, com duas variáveis, né? E poder fazer uma eliminação e descobrir os valores. Olhando para o desenho, olhando para o triângulo, o que eu poderia fazer? Bem, pegando como referência o triângulo grande, eu posso dizer que o somatório de x mais x, y mais y e z mais z tem que me dar 180 graus. Né? O somatório de todos os ângulos internos do triângulo maior tem que me dar 180 graus. Então, eu tenho 2x, né, mais 2y mais 2z igual a 180 graus. Simplificando por 2, né, todos os termos da minha equação, eu posso dizer que eu tenho x mais y mais z igual a 90 graus. Simplificando tudo por 2. Então, eu tenho igual a 90 graus. Bem, na minha primeira equação, com duas variáveis, eu sei que z mais y é igual a 55 graus. Então, nessa segunda equação, eu posso substituir o z mais y por 55, ficando assim, x mais 55, no lugar do y mais z, né? 55 igual a 90 graus. Passando 55 para o outro lado, eu fico com x igual a 90 menos 55. 90 menos 55 eu tenho 35 graus. Então, eu sei que meu x vale 35 graus. Porém, o problema não queria saber o valor do x. O problema queria, na verdade, saber o valor do ângulo A. E o meu ângulo A, que era a bissetriz, né? Tinha sido dividido em duas partes iguais, eu sei que era x e x. Como x vale 35, então eu tenho x com x, 35 mais 35, então meu ângulo A vale 70 graus. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido estes exemplos. Precisamos nos habituar com esses nomes. São nomes, às vezes, complicados, que nos confundem um pouco. Mas, estudando um pouquinho, fica tudo tranquilo, fica tudo de boa. Tá bem? Valeu, pessoal! Grande abraço e até a próxima aula!